Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre milagres e vamos falar sobre milagres de cura. Que Deus te abençoe nesse estudo e que possamos juntos aprender um pouco mais em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre milagres de cura. Nós temos estudado sobre milagres de uma forma geral nesses últimos estudos. Se você, porventura, não ouviu ou não viu esses vídeos, pode acessar a qualquer momento. O link está na descrição deste vídeo. Milagres de cura. Ao ler a Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, ficamos impressionados por haver nos cultos e experiências dos crentes primitivos características sobrenaturais. Evidentemente, um elemento milagroso entrava no ministério dos apóstolos e dos pregadores, os quais curavam os enfermos, expeliam demônios e ressuscitavam mortos. Os milagres eram constantes no ministério de Jesus. Nele se cumpriu o que está escrito no livro do profeta Isaías. O que Jesus fazia? Ele curava fisicamente os enfermos. Isso está em Mateus capítulo 11, quando diz assim: os cegos vêm, os coxos andam e os leprosos são purificados. Os milagres eram constantes no ministério de Jesus, seja curando os enfermos, anunciando e pregando a salvação, mas eles faziam parte de todo o trabalho do ministério do Mestre. Jesus também não apenas realizava milagres de cura ou outro tipo de milagre, mas ele aproveitava esses eventos para anunciar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 5, ainda diz: aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Esses milagres no ministério de Jesus eram como sinais que demonstram o seu envio pelo Pai. O próprio João, o evangelista, também colocava os milagres como sendo sinais dos céus, coisas sobrenaturais que Jesus fazia para mostrar que era Deus. Sua vinda messiânica, sua autoridade sobre todas as coisas, sua compaixão pelas pessoas que padeciam enfermidade, tudo isso fazia parte do ministério do Mestre. Eram sinais de uma nova ordem, o reino de Deus. Vejamos alguns grupos alcançados pelo poder curador de Jesus. Um exemplo deles são os leprosos. Nós vemos em vários textos, mas vamos destacar Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. No tempo em que a Bíblia foi escrita, a lepra era uma doença incurável. Poderia ser enviada como castigo contra o pecado. Isso era o que eles achavam na época. Tanto é verdade que os sacerdotes eram juízes nessas situações. Ou seja, eles verificavam se realmente aquele doente, aquele enfermo, fora curado ou não. O poder de Deus se manifestou pela cura completa e total. Quando Jesus curava, ele pedia que os seus curados fossem até o sacerdote para que eles constatassem esta cura, se era real ou não. A lepra, na Bíblia, era uma doença de pele, não como nós imaginamos hoje. A lepra bíblica era o símbolo do pecado. Lepras eram repugnantes, espalhavam-se facilmente, eram incuráveis
e necessitavam de uma operação grandiosa de Deus. Cristo foi a única solução para a lepra, porque se compadeceu dos leprosos. A cura veio porque Deus veio até o homem para salvar e curar. Esta é a missão de Jesus. No texto de Marcos 1,41, vemos que Jesus ficou profundamente compadecido do leproso e então tocou o leproso. Isso era proibido na época, qualquer pessoa tocar um leproso. Jesus ainda ficou compadecido com leprosos de toda a ordem e age da mesma maneira através da igreja, que é o seu corpo. Jesus faz veemente advertência no que ficou limpo da lepra, que ele vá e faça como diz a lei. A lepra mais contagiosa que continua hoje é o pecado. Somos advertidos de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Portanto, nós temos um ensinamento, nós temos uma lição a respeito da cura desses leprosos. Jesus quer nos tornar limpos. E limpo da nossa lepra maior, que é o pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos leva a uma situação de tristeza e solidão. Contudo, Deus está querendo nos curar. Mas curar não apenas o nosso físico, curar a nossa alma, curar o nosso espírito, nos tornar próximos dele. E é assim que Jesus fez com aqueles leprosos. Ele limpou, purificou, agiu de uma maneira completa e integral. Assim ele quer fazer conosco hoje. Outro grupo de curados de Jesus são os cegos. Isso está em João capítulo 9, versos de 1 a 41. Na cura do cego de nascença, ficou evidenciado que Deus, na sua soberania, queria que a sua obra fosse manifestada na vida daquele cego, a fim de que Jesus fosse visto como Filho de Deus, pois o assunto levantou uma grande discussão sobre a pessoa de Jesus. Jesus queria, com esse milagre, falar sobre a cegueira espiritual. Todo o corpo estará em trevas, se os olhos espirituais forem maus. Assim disse Jesus em Mateus 6:23. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Com a chegada do Messias, ou seja, Jesus Cristo, a luz brilhou como um sinal de que Deus amava o mundo e que daria o seu Filho para morrer por ele. A luz para o mundo que andava em trevas. Jesus é a luz do mundo e Jesus nos dá essa luz e nos mostra como nos dirigirmos para Deus. A obscuridade do entendimento é uma cegueira também. É aquela que permanece, por exemplo, numa pessoa que odeia o seu irmão. Diz o texto, em 1 João 2,11, que aquele que odeia o seu irmão está em trevas, ou seja, está cego. O homem já é cego de nascença por causa do pecado. Essa é chamada de cegueira espiritual. Daí a razão da missão da igreja, levar Jesus como a luz do mundo. É ele que nos mostra o caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós, muitas vezes, buscamos a luz por outros elementos, por outras formas, mas apenas Jesus é a luz do mundo. E em relação às outras enfermidades que Jesus curou? Nas páginas dos evangelhos encontramos Jesus curando cegos. Também encontramos curando leprosos.
Também encontramos curando paralíticos, gente com hemorragia, membros ressequidos. Algumas vezes essas doenças estavam relacionadas com a possessão demoníaca. No entanto, para que se evidenciasse que Jesus era o Senhor sobre todas as coisas, todos vinham a ele para serem curados. Jesus deu aos discípulos a mesma autoridade para curar, sem esquecer que o ministério principal deles era o de pregar o reino dos céus. É interessante notar que Deus cura, mas também Ele nos liberta de outras doenças, e essas doenças são espirituais. Deus cura nos libertando do pecado que nos faz doentes. A paixão adoece, a ansiedade adoece, a falta de confissão adoece, a perturbação adoece, a aflição adoece. Assim sendo, muitas das nossas doenças seriam curadas por Deus se confessássemos os nossos pecados, se nós temêssemos mais o nome de Deus e nos reconciliássemos com as outras pessoas. Deus cura pela operação direta do seu Espírito através do nosso corpo. As mãos curadoras de Cristo ainda operam em nossos dias. Não há uma só parte do nosso corpo fora do alcance dele. Possivelmente, em todas as igrejas, há testemunhos de irmãos que foram curados por Deus. Deus cura pela cura final, que é a ressurreição. Doenças há que devem aguardar a cura definitiva na ressurreição. Vivemos num mundo mortal, um mundo em que a morte física é um fato. Nosso corpo, em algum tempo, será atingido por enfermidades e nós morreremos. Então se dará a ressurreição final, quando nós estaremos diante do Pai e nós teremos um novo corpo. Somente no céu estaremos completamente livres das enfermidades. Nós não estamos isentos a ficarmos doentes. É bom lembrar que muitos crentes fiéis não foram curados de suas enfermidades e morreram em sofrimento. Será que Deus não os quis curar? Mas os curou mais tarde, na ressurreição. Nós aprendemos nesta lição, nesse estudo, que Deus cura, que Deus é poderoso para curar. Ele o faz segundo a sua vontade e com um objetivo comum. Ele tem a sua soberania e ele sabe o que é melhor para nós. E uma das lições é nos ensinar a sermos melhores em todos os sentidos. Precisamos aprender também com as adversidades. E Deus sempre nos ensina, como Jesus, ao curar as pessoas, também ensinava a eles que eles deveriam viver uma vida diferente. O maior problema que nós temos nesse mundo é o pecado, e ele nos afasta de Deus. E Jesus quer nos curar desse mal. Por isso, é o momento certo para você entregar a sua vida para Jesus. E ele sabe o momento também certo para te dar paz, mesmo diante das dificuldades. Que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. E para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso e pode nos curar de todas as nossas enfermidades, sejam físicas ou espirituais. Que o Senhor também abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, esteja com eles e cure também os seus corações. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas e também curta o vídeo. E se não se inscreveu, se inscreva para que possamos divulgar a palavra de Deus a todas as pessoas. E que você tenha um dia feliz
e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.